Oiê, vou falar de As Meninas? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a obra que a gente vai ter de Lígia Fagundes Telles, mas também até entender um pouquinho sobre o que a gente tem de literatura no período da ditadura militar, a gente vai aqui entender um pouquinho mais sobre 5 coisas que eu acho interessantes de você poder saber antes de você ler a obra As Meninas. As Meninas é um romance que vamos ter de Lígia Fagundes Telles, que vai narrar a história também com elas sendo não somente protagonistas, mas também algumas vezes narradoras também da história das meninas Lorena, Lia e Ana Clara. Ao longo do romance nós vamos ter muitos detalhes do que está acontecendo com a obra, não necessariamente elas vão estar organizadas de uma forma cronológica e muito menos de uma forma organizada, porque cada uma tem uma perspectiva de mundo e de vivência do que a gente vai ter ao longo de toda essa narrativa. A obra pode sim parecer um pouquinho chata, eu não vou mentir para você, até porque eu também estou nesse processo de leitura, eu já passei a ter mais do que 75% da obra, então aqui eu quero trazer para você o que eu acho de interessante para você saber antes de você enfrentar essa obra, mas eu acho que essa é uma leitura muito boa se você souber o que você tem que enfrentar. A primeira coisa delas é que essa obra é um romance, por definição o romance ele tem um detalhamento intenso do que a gente vai ter de sensações, emoções, então é muito comum que a gente tenha uma enxurrada de informações sendo colocadas para nós em todos os capítulos. O que vai acontecer é que a gente tem que meio que se acertar nesses tipos de informações sendo colocadas. Muitas delas parecem muito importantes de estarem aparecendo, mas a gente precisa entender que quando o romance ele aparece, ele tem muitos detalhes para mostrar a maestria de escrita. Então preste atenção porque conto e novela realmente tem o foco em detalhes sendo colocados, mas aqui a gente tem muitas coisas acontecendo e que você tem que prestar atenção nos detalhes do que está acontecendo e como eles acontecem. Às vezes você vai ler um capítulo inteiro e tem uma frase que se você passou batido, aquilo ia fazer muita diferença na sua interpretação. A obra tem também, como uma segunda coisa, o plano de fundo da ditadura militar. Então o que vai acontecer é que a gente precisa entender que algumas coisas vão dando para nós alguns indicativos do que a gente tem, não só da escrita dessa obra, mas também do que a gente tem de o que vai acontecer dentro dela. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas segundo o que a gente vai ter de algumas pessoas falando dessa obra, a obra ela passou pela censura da ditadura militar, mesmo que a gente tenha algumas partes muito chocantes do que acontece durante a ditadura militar e que a explicação é que o censor, que é a pessoa que lê as obras ou que ouve também até mesmo as músicas, quando viu aquele tipo de livro, achou que era só um livro bobinho, que não ia acontecer nada, que não tem muitas coisas importantes e não passou da página 40. A parte interessante é que depois do que a gente vai ter algumas partes a mais do capítulo 2, do capítulo 3 e do capítulo 4, a gente tem umas descrições muito pesadas de pessoas sendo torturadas na ditadura militar, de também atividades do que a gente vai ter até mesmo dos bandeirantes. Então, é prestar atenção que esse livro ele foi escrito de uma forma de poder contemplar essas meninas que estão vivendo nesse período da ditadura militar, algumas que estão muito bem atentas com o que está acontecendo e algumas que estão tentando ignorar o que está acontecendo por fora. Então, esse período ele é importante não só porque a gente tem das personagens passando pelo cotidiano, mas também da escrita dessa obra pela Lígia Fagundes Telles. A terceira coisa que eu acho que é uma coisa importante de perceber é que cada uma dessas protagonistas ela é alienada de forma diferente. Nós vamos ter essas 3 meninas, então nós vamos ter a Lorena, a Lia e a Ana Clara, elas vão meio que dividir a narração e não necessariamente cada capítulo é narrado por uma delas. Nós às vezes vamos ter alguns narradores em terceira pessoa que aparece meio que para poder fazer uma transição, ou senão ele fica até uma parte, então a gente tem uns capítulos e às vezes a gente tem algumas partes que faz essa demarcação da transição do narrador, e nós vamos ter que cada uma delas é alienada de forma diferente. Como que a gente vai ter esse processo? A Lia,
é uma personagem que ela é muito ativista e também ela é muito colocada como militante. Então nós vamos ter que talvez a alienação dela, ela é muito colocada por ela se alienar por si só. Ela tem por muitas vezes essa vontade de lutar por uma grande causa, mas o que faz com que esse lado individual do que ela deseja, do que ela gosta, seja muitas vezes eliminado. Por um outro ponto, o que é totalmente o oposto, nós temos a Lorena, que é uma menina que fica vivendo na sua própria concha, na sua própria fantasia, de ser uma pessoa muito ligada com as tendências da Europa, mas que não tem noção nenhuma do que está acontecendo do lado de fora. O que a gente talvez possa perceber é que não é muito por conta do que ela quer de fato estar vivenciando essa alienação, mas ela é de fato uma pessoa alienada do que está acontecendo do lado de fora do seu pensionato ou também do que tem dos seus problemas. Nós vamos ter também a Ana Clara, que o problema é, ela tem muita noção do que acontece com ela, mas ela quer se alienar com os traumas que teve do passado de abusos e de violências morais, físicas e sexuais, fazendo com que constantemente ela esteja dopada de drogas. E aí a gente vai ter essas formas de alienação tanto do que a gente tem do corpo social e do corpo individual. Isso também vai influenciar como uma quarta coisa, que é a perspectiva de mundo de cada uma dessas personagens. Isso também vai influenciar como elas percebem as coisas por fora delas. Se a gente for ver quando elas vão narrar, cada uma tem uma perspectiva diferente. Por exemplo, a Lia, ela tem uma organização muito sistemática de quando ela vai narrando. É até perceptível quando você vai ler uma narração dela, porque os parágrafos se dividem de uma forma muito bem colocada e muito bem organizada, e que muitas das vezes aparece algum tipo de pensamento para ela, só que ela tenta enxotar esse tipo de pensamento para pensar na grande causa, então sempre tentando tirar o indivíduo pelo grupo. Nós vamos perceber então que a Lia tem esse pensamento organizado por ser essa pessoa militante, mas a Lorena, ela tem esse pensamento mais levado pelo ponto de vista de ficar viajando na maionese, de ela pega um pensamento, ela vai para outro, como se ela tivesse totalmente alienada. Nós temos talvez uma das cenas mais emblemáticas, o capítulo 1, ao qual a Lia está pedindo o carro emprestado e a Lorena, ela tá viajando na maionese, falando que se o amante dela não ligar, ela se mata no dia, e ela pedindo o carro e ela perguntando, você quer um lenço? Qual lenço você quer? Então, essa linha de pensamento da Lorena, ela é muito bem organizada, mas é uma linha de pensamento de alguém que só tá sonhando acordado. Enquanto a Ana Clara, ela tá tão dopada de drogas que as frases dela não terminam, os pensamentos dela se misturam, o que ela tem de lembrança se mistura com outra lembrança, meio que refletindo essa perspectiva de que ela está dopada. Logicamente, algumas partes ela está mais lúcida e a organização sistemática fica um pouquinho mais fácil. Mas você vai perceber que como elas têm essa experimentação do mundo, vai mudar como elas narram a história. E por fim, uma das coisas que talvez possa te frustrar por poder fazer essa leitura é que a narração ela é fragmentada. Nós vamos ter que muitas das informações do que acontece com cada uma das personagens e também o que está acontecendo com a história, ela não é feita de forma cronológica. Então a gente não tem um começo, meio e fim muito bem organizado. Até mesmo os traumas de Ana Clara e também os pensamentos e medos de Lia e também o que acontece com o dinheiro de Lorena não fica muito bem organizado quando você vai fazer essa leitura. Então às vezes você vai ter uma parte acontecendo como se fosse uma linha do tempo de pensar da infância, adolescência e agora que elas estão na parte adulta, você vai ter primeiro a informação da adolescência da Lorena, depois você tem uma informação da fase adulta da Ana Clara. No próximo capítulo, você tem uma informação da infância e aí da adolescência da Ana Clara. E aí você é apresentado a uma informação da infância da Lorena. Então essas informações, elas não aparecem de ordem cronológica, elas não aparecem de forma sistemática e às vezes a gente tem uma informação de uma das meninas que vai ser feito por outra menina, como por exemplo a Ana Clara, que falou uma informação da Lorena, e aí a gente tem essa informação, então, dessa perspectiva delas. E aí depois a gente tem algumas outras informações que elas mesmas vão narrar, e depois uma mudança de perspectiva. Então, por exemplo, a Ana Clara acha muito chato todo esse discurso que tem de militante por parte da Lia, enquanto a Lorena, ela tem dó do que a Ana Clara passa com ela com o cotidiano, mas ela continua ajudando mesmo assim. Então a gente vai perceber que isso vai fazendo com que a nossa leitura tem que ser muito atenta, muitas vezes você vai ter que fazer anotações ou ter que rever alguns pontos para poder lembrar do que está acontecendo da história. Então essa fragmentação, ela é bem interessante no ponto de vista de a gente ter que prestar atenção nessas coisas, mas ela não ajuda muito para você poder só ler de uma vez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então o que eu acharia interessante de você poder saber
antes de fazer a leitura de As Meninas de Lígia Fagundes Telles. Logicamente que eu acho que elas não são as 5 únicas coisas que você tem que saber, tem outras coisas que eu acho que são interessantes, e inclusive eu deixo pra você. O que você acha que seria interessante saber nessa obra? Ou você tem alguma coisa que você quer saber antes de ler essa obra? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E também para poder te ajudar na leitura dessa obra, tem esse outro vídeo ao qual eu faço sobre 5 perguntas possíveis a respeito dessa mesma obra. E do mesmo jeito, se você quer saber como que foi a minha leitura e saber também sobre cada um dos capítulos e de informações extras e também da leitura de alguns trechos, tem esse aqui que é o meu resumo e fazer também a interpretação e análise e a minha opinião a respeito de As Meninas. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!